Fala, mulherama! Sejam bem-vindas a mais um podcast maravilhoso. E aí, Paulinha? E aí, Ninha, tudo bem? Segundo dia intenso. Segundo dia intenso, gente. Muito maravilhoso que está sendo essa presença. Essa oportunidade do nosso podcast estar aqui no terceiro congresso do Mami Bem. E assim, gente, a gente está tendo contato com tanto conteúdo maravilhoso que se eu fosse vocês, faz uma maratona aí um dia de também todos acho. os podcasts. E os podcasts estão curtinhos, dá pra pessoa assistir exatamente. assim, entre uma lavada de roupa, mas não lavar de roupa não, mexe com isso não. Entre um passeio de carro e outro. Exato, gente, porque assim, eu tô impressionada com o tanto de conteúdo que tá sendo tratado aqui nessa mesa. E olha que eu nem tenho vivência aí na área da maternidade, tá? Delícia, então imagina, né? É bom demais. Muito bom, muito bom. Não, mas mesmo eu, com toda essa vivência que eu tenho de 3 filhos, tem coisa que a gente aprende e fala assim, caramba, nunca soube disso. É a sensação que eu tô tendo aqui agora, né? Não é? Caramba, assim, nunca soube disso. Hoje, inclusive, é esse assunto. Você já tinha ouvido falar nessa palavra? Não. Não, também não. A gente teve que pedir até ajuda, né? Ó, antes da gente conversar, a nossa convidada, aquele lembrete rápido. Gente, se inscreve no nosso canal. A gente tá no Spotify pra você que gosta de ouvir. E a gente também está no Instagram, que lá é a nossa agenda, a nossa programação. Mesmo. Então acompanha a gente, por favor, compartilha, apoia o nosso trabalho, que é muito importante pra gente. Isso aí. E hoje a gente está agora com a Cristine Nogueira. Ela é uma sulista carioca. Uma sulista carioca que vai nos falar. E ela, na bio dela, tá uma palavra super legal que eu e a Ana tivemos que perguntar, que ela é desdesign de mamadeira. Exatamente. E olha que interessante isso. A gente já aprendeu um pouquinho aqui, mas a gente falou, vamos gravar, porque aí a gente aprende mais ao vivo com todo mundo perfeito. aqui. Eu já tô pronta, que eu já sei que vai vir churras de informações aqui agora. Cris, eu achei ótimo essa questão do desdesign, assim. E explica pra gente um pouquinho o que é, o que foi sua palestra aqui no Mami Bem, o que você veio trazer de informação pra essa galera boa que tá aqui, porque tem muita gente. Boa, muita gente, muito grande. Parece um Mineirão, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de mulher que tinha aqui ontem, gente. No final, ali, a galera ia embora, eu falei, em cima, aquele monte de gente. Olha, eu avisei, é a primeira contato que eu tenho presencial. Desde o início da pandemia, eu tô dando aula remota, congresso remoto. Aí já caiu num congresso remota, desse, cheio de gente. Me deu medo. Me deu. A gente comentou isso aqui ontem, né? Essa primeira... Essa fato, né? De sobreviventes, né? Como se a gente se reunisse. Então, tendo essa oportunidade, mais uma vez, de estar se encontrando presencialmente. Pois é, eu gostei muito da mesa que eu participei, porque tinha uma vibe, assim, muito de atuação, de uma coisa meio política, entendeu? De defender a amamentação, de criticar tudo que está atrapalhando, de meter bronca falando da indústria e tudo mais, né? E vocês querem que eu explique o desdesign? Ah, né? A gente precisa disso. Não, assim, eu não chego a ser, talvez eu até tenha me tornado uma desdesigner de mamadeira, mas eu sou designer, né? Sou professora da PUC, enfim. E essa foi minha tese de doutorado. Mas o desdesign é um termo cunhado por um designer já falecido, chamado Vitor Papanek, que ele era um cara assim, muito crítico, né? E lá pelas tantas, num livro dele que foi muito polêmico, mas muito bom, ele disse que tem produtos no mundo que, na verdade, você para e pergunta, o que é isso, entendeu? Que precisariam ser repensados, precisariam ser reavaliados da raiz. Né? E como o que eu estava querendo pesquisar era exatamente um incômodo muito grande que eu tenho de o design e se encostando no marketing, na publicidade, virar consultor para aumentar vendas, né? Eu prestei atenção nesse termo e adotei ele para nomear o meu trabalho, né? Então, eu fiz um desdesign da mamadeira, porque é um produto consagrado que todo mundo acha normal, consome, que tem modelos incríveis que eu mostrei, né, cada vez mais tecnológicos, lúdicos, e, enfim, né, e que tem designers que estão projetando isso e ganhando prêmios por isso. Mas, assim, o que eu digo é, se um designer ele se propõe a projetar uma madeira e ele faz a pesquisa, que é a primeira coisa que precisa ser feita, ele vai deparar com tudo, uma pesquisa profunda. Sim. Ele vai deparar com todos esses problemas, com a morte de um monte de criança por desmame precoce anualmente,
com todos os problemas de fisiológicos, ambientais, a perda da qualidade do leite humano, que é fantástico. As pessoas não sabem o que é isso. Então, o público em geral, eu não sabia também. Então, eu peguei a mamadeira como objeto símbolo desse meu trabalho de crítica a esse design, né, que está se aparentando, né, ao marketing, às publicidades, e a mamadeira foi, então, o meu caso. Então, eu chamei de desdesign da mamadeira. Que é uma desconstrução, que é, como eu disse na palestra, você tem produtos no mundo que estão aí consagrados, mas que eles não funcionam como deveriam, né? O cinto de segurança é um deles. Nós temos pilhas de problemas. Acumulamos acidentes gravíssimos por causa de dificuldade de botar, de dificuldade de tirar o cinto. Qual é a solução? Eu não sei, mas mereceria um estudo, mas um estudo não de aprimoramento, e sim de desdesign. Vamos ver desde a raiz. Qual é o problema? Vamos olhar para isso com um olhar quase que infantil, né? Questionando tudo. Por que é assim? Por que é uma fita? Por que não é não sei o quê? Né? E tomando ciência de tudo que acontece, porque o cinto está aí. Ele continua do mesmo jeito. E a mamadeira cada vez mais incrível, cada vez mais atraente, mais objeto de consumo e objeto de desejo. Gente, eu vi uma mamadeira, você falou coisa tecnológica, e já é engraçado isso. Eu vi uma mamadeira, nos vídeos desses do TikTok, assim, acho que foi na China, que a criança não precisa segurar. Que é tipo assim, a criança deitada, ela tinha um suporte assim, ó. E aí, tipo, que a mamadeira já ficava. Sim. Eu falei, o quê? Coisa louca, sabe? Assim, tirando, sei lá, é realmente tecnológico mesmo. Exato. Sabe? Mas é um tecnológico que está cada vez mais afastando as pessoas do contato com as crianças. E não só mamadeira, alimentadores. Tem muitos produtos do universo infantil, berços que sacodem sozinhos. Eu fico pensando no futuro, né? O que vai acontecer? As pessoas vão estar cada vez menos humanas, entendeu? Porque a criança vai se adaptar. Sim. E a gente está perdendo uma coisa valiosíssima. E que civilização vai ser essa? Sim, é fato isso. Você falou que foi o nome de um projeto seu, né? De um estudo e afins. Esse desdesign da mamadeira está mais relacionado diretamente com essa importância que deveria ser dada à amamentação, ou o fato das pessoas, pelo fato de elas serem tão tecnológicas, acabarem virando um objeto de desejo, então fica contando segundos para o momento onde elas vão utilizar ali as mamadeiras ao invés de amamentar. Tipo assim, o porquê desse desdesign da mamadeira? Olha, as pessoas, muitas vezes, elas já compram uma mamadeira antes de saber se elas vão ter alguma dificuldade para amamentar. Com certeza. Está na lista do enxoval. Exato. Está na lista do enxoval. E é um presente que enche muitos olhos. Né? Sim. Mas qual o motivo? O motivo não é de desconstruir a mamadeira por conta de defesa da amamentação. A coisa começou de outro jeito. Começou na tese, né, que é a tese de doutorado, ela começa com a localização de um produto que é conhecido por todos, normatizado por todos, mas que faz mal, dá defeitos, é veículo para os leites artificiais, causadores de desmame, é usado sem... dessa maneira que eu disse, né? Muitas vezes por opção, não vou querer. As pessoas desconhecem o leite, as propriedades do leite materno. As pessoas desconhecem. Assim, as coisas no mundo, com a tecnologia e com o auxílio do design e de várias outras áreas, as coisas estão se tornando cada vez mais materiais. Né? Então, é aquela coisa, casou, quando é que vem o neném? Aí vem o neném, e aí o neném... Como diz a minha filha, o neném, né? E ela, não que seja ela que diz, mas ela viu, e é o que se comenta, ele entra na família que nem um meteoro, entendeu? Transforma tudo, é uma loucura.
E as pessoas, muitas vezes, elas pretendem lidar com esse ser, né? Esse ser, novo ser, se utilizando de produtos que vão evitar que o bebê se suje, evitar que a mãe acorde, evitar que tenha que pegar no colo, evitar que... Isso é um afastamento gravíssimo, entendeu? As pessoas estão deixando de ser humanas, entendeu? É uma coisa que a gente projetando assim para o futuro, e mesmo hoje a gente vê a coisa ser muito grave. Né? Então, não foi em defesa da amamentação, foi querendo localizar um produto que está indo nessa vibe de mercado, e beleza, e modernidade, tecnologia, proporcionado e realizado muitas vezes por designers e que está fazendo mal. Sim. E isso não pode. E as pessoas não avaliam. Os designers estão fazendo, eles não avaliam. Eu posso continuar falando assim? Pode, deve. Nós estamos aqui tendo uma aula, pode? Tem um designer egípcio que é muito querido no mundo, né? O nome dele é Karim Rashid. Né? Então, ele é uma figura, assim, está sempre de rosa, faz uns projetos que tem toda uma identidade, com uma forma lá, que ele sempre dá um jeito de encaixar os produtos. É uma coisa assim, que não é um design autoral. Ele tem que ter a assinatura dele, né? Porque design não precisa ser autoral. Sim. E aí, ele projetou uma mamadeira quando eu estava fazendo a tese, né? E a mamadeira é um acontecimento, ela parece um telefone dos anos 60, ela parece um monolito, ela parece tudo. E ela é uma madeira térmica. Né? E aí, e ela foi produzida por uma fábrica na Dinamarca chamada Iamo. Aí eu peguei e escrevi para Iamo. Escrevi para ele, para o Karim Rashid. Eu falei, olha só, eu estou fazendo um trabalho sobre mamadeira. Você pesquisou os problemas da mamadeira para desenvolver esse produto que ficou lindo, ficou incrível, que está fazendo o maior sucesso? Ele não respondeu. Quem respondeu foi o dono da fábrica. Para mim, eu botei no livro. Ele disse assim, meus parabéns pelo seu trabalho, mas, pelo amor de Deus, nós estamos só fazendo essa mamadeira para aquelas mães que não podem amamentar. E a frase, o slogan dele, da mamadeira, era que a mamadeira é um gadget. Entendeu? Porque é isso, mamadeira é gadget. Né? Rosa, verde. Né? Então tem uma coisa de moda, tem uma coisa de objeto de desejo. Assim, fosse uma brincadeira, deixa eles, né? Mas não é, né? Cara. Mas não é uma brincadeira. Sim, sim. Não é uma brincadeira, muito pelo contrário, né? É muito legal isso, assim, esse aprofundamento da gente entender o que vem por trás, né, de toda a história, né? Mas como que você entrou nesse universo específico com foco no seu trabalho da mamadeira, por exemplo, da amamentação? Vem da sua maternidade? Como é que é? Mais ou menos, isso foi muito doido. Eu entrei no doutorado querendo pesquisar exatamente essa proximidade muito perigosa do design com o marketing. Sim. E, na verdade, o design ele surge no mundo muito compromissado sempre com as políticas, as doutrinas político-econômicas, porque vem da Revolução Industrial, parará. Mas teve vários momentos em que ele se contrapôs a isso, que ele fez um autoquestionamento. E esses momentos me interessavam muito. Sim. Paralelo a isso, eu tinha alunos de projeto que tinham desenvolvido produtos interessantes. Um era falando sobre doação de leite materno, ele fez um folheto, e o outro, ele fez um colchão para incubadora de UTI neonatal. Que legal. Então, como eu acho que os projetos, na medida em que for possível, sempre devem deixar de ser limitados à nota do professor e à gaveta, né? O portfólio, eu, numa festa, meu marido é médico, de uma amiga
vida dele, ela trabalhava no Instituto Fernandes Figueira. E aí eu virei para ela e falei, olha, Selene, você consegue uma hora comigo, para mim, para eu levar esses projetos? E aí ela conseguiu uma hora comigo com João Aprígio Guerra de Almeida, que é o homem do Banco de Leite Humano. Ai, que legal. E aí ele me recebeu muito bem, eu fui como aluna também, nós mostramos o projeto e ele falou assim, Cristine, nós precisamos tanto de designers, nós precisamos tanto que vocês se unam à nossa luta e não sei o quê, e foi me enchendo os olhos, daí ele me entregou no laboratório para o Franz Nowak, que era o parceiro, e foi o parceiro dele na construção da rede de bancos de leite humano. Aí ele começou a me explicar, virou para mim e disse assim, você é designer, né? Eu falei, sou. Você sabia que mamadeira faz mal? Não sabia. E eu estava lá nos meus estudos. Sim. E aí ele virou e falou, olha, ela faz mal por causa disso, disso e daquilo. Toma esse livro. Ele me provocou. Sim, né? sim. Ele aproveitou, isso é muito bom. Né? Mas eu fiquei completamente desestruturada. Porque eu pensei, eu sou designer, esse assunto é meu métier. Eu amamentei minha filha até os 4 meses exclusivamente, porém, eu tive que voltar a trabalhar. E aí foi papinha, foi mamadeira, ela odiou. Mas eu consegui continuar até os 11 meses e meio na amamentação, assim, mais ou menos. Sim. Mas ela taquei mamadeira nela sem questionar. Sem pestanejar, já pá. E aí me deu vergonha. Falei, eu como profissional desse campo, eu não me permito ter pego um produto desse, colocado na boca da minha filha, sem pensar em que produto é esse. Porque o fato é que a gente faz isso direto. Exato. Sim. A gente está confiando na indústria, achando que está tudo bem. Não está, entendeu? Não está. E aí eu fui, na verdade o Franz me provocou e eu deixei de lado o que eu estava fazendo da tese e comecei a ler avidamente tudo que ele tinha me dado. E aí eu caí de sola, né? Sim. Caí de sola. A moça que trabalhava lá me deu todas as coisas das campanhas, das madrinhas da amamentação, aquela coisa, sabe, de Sociedade Brasileira de Pediatria, sempre comprometida com Nestlé e tal. Eu fui vendo aquilo tudo. Aí lá pelas tantas me acendeu a luz. Eu falei, esse é um objeto que exemplifica isso que eu estou estudando. E aí eu peguei e mergulhei na mamadeira. Exato. E aí você mergulhou na mamadeira, mergulhou de frente como uma coisa muito política institucional, né? Exatamente isso que você está falando, como uma indústria pesada, forte, grande e que domina, né, o mercado financeiro de, assim, a gente está falando de grandes indústrias que dominam financiamentos de campanhas, mídia pesadas, né? Porque é uma indústria que vem historicamente fazendo isso em relação à maternidade, né? Essa questão do consumismo e daquela coisa de você não dar conta, que você precisa disso ou daquilo, Se né? você não puder, nós estamos aqui para te ajudar. Exatamente. E uma coisa leva a outra, né? Porque se a gente está falando do produto para alimentar bebê artificial, ele precisa estar alocado no recipiente, né? Então uma coisa leva a outra, né? Para fazer sentido. Pesada. E aí você viu essa corrente de marketing muito pesado, que é o qual você já devia estar inserida nos designs, mas não... E o que isso te assustou, assim? O que você viu dessa história e o que a gente ainda pode acreditar que a gente ainda consiga mudar alguma coisa, assim? Olha, eu não sei se eu vou conseguir responder direitinho a tua pergunta, mas tem 2 coisas. Eu na verdade, eu estabeleci 10 modelos de mamadeira internacionais e nacionais, adquiri todas elas com a ajuda de pessoal que ia viajar e tal. E eu fiz 2 reuniões com professores de design de todas as especializações, ergonomia, semiótica, produto, né? E aí eu apresentei o problema para eles. Isso está na tese, no livro também. E aí eles não sabiam. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito grave. É muito grave.
você pegar uma atividade em que ela está sendo tão levada pelas correntezas que ela não para pensar naquilo que é compromisso, que ela pare. Sim. Entendeu? E... Ai, a outra coisa que você perguntou, o que foi? Essa questão histórica mesmo das indústrias, assim, como a gente chegar ao ponto das pessoas enxergarem, justamente falar assim, olha, vamos rever esse vamos caminho, rever esse né, caminho que vem sendo construído historicamente por essas indústrias que ainda afirmam que você não é capaz, sabe, que você precisa disso, né? O que a gente não pode negar é que existem situações em que um alimento alternativo é necessário, assim como um veículo alternativo é necessário. Sim. Tá? Isso é ponto pacífico. Mas o que eu disse na palestra e o que eu defendo, e que eu até tentei projetar, mas eu não consegui, é que essa tecnologia toda das mamadeiras, ela está enchendo os olhos das pessoas. E quando a gente diz, usa um copo, usa uma colher, as pessoas pensam, imagina, eu dar um copo, é muito simples, né? Então, eu acho que o desafio, né, uma coisa que o design poderia e deveria se dedicar a fazer, é fazer com que o copo seja e a colher, tão atrativo quanto a mamadeira. Mas não usando de coisas fúteis, sim. Entendeu? Mas demonstrando para as pessoas, gente, isso aqui é que é ponto. Exato. Entendeu? Isso é que é ponto. Então, eu tentei fazer esse projeto em combinação, logo depois da defesa, em combinação com o Banco de Leite do Fernandes Figueira. Tratei de um convênio entre a PUC e o Fernandes Figueira. Foi uma coisa longa. Começamos a projetar e o que eu queria era fazer um protótipo e ir testando no banco. Né? Aí viria com todas as avaliações que seriam absorvidas, mudava o copo de vidro e aí ia de novo para teste. Então, assim, a ideia era uma triangulação para tentar fazer uma coisa que funcionasse mesmo e que fosse uma coisa que as pessoas botassem crédito naquilo. Sim. Né? Sim. Só que o que aconteceu é que, como o Fernandes Figueira acabou preferindo uma coisa institucional, fiquei muito chateada na época, mas tinha um projeto também de funcionários do próprio Fernandes Figueira. Então, eles deram preferência. Entendi. E o que eu faço, então, a partir daí? Eu ponho no ventilador. Eu conto para todo mundo o que é. Então, eu dou palestras semestrais. Eu vou para o primeiro congresso que eu fui era de relações internacionais. Aí eu emplaquei um trabalho sobre a mamadeira. É um problema de relações internacionais. Com certeza. E aí eu vou para tudo que é área, entendeu? E eu falo principalmente com os designers, porque eles precisam saber. Então, alunos da PUC, eles sabem, entendeu? Eles sabem antes o problema. Da gente fazer o projeto, a gente tem que pesquisar exatamente sobre o que você está fazendo, independente do caso, né? E não aparece na primeira página do Google. Jamais. Eu acho que assim, até complementando a pergunta da Paula aí dessa coisa de mudança de pensamento, a gente tem um caminho longo pela frente. Se você parar pra pensar na complexidade de tudo que ela falou, né? Imagina você chegar hoje, na hora de fazer um enxoval, por exemplo, você ter uma medida de fato saudável que vai te ajudar na hora de alimentar o seu bebê, caso você precise. Você não imagina isso? Imagina a pessoa comprando um copinho, comprando uma colherzinha. Mas podia. Não, mas agora a gente vai exatamente. Tipo né? assim, né? Já com a informação do porquê daquele copinho e como você utilizar aquele copinho. E saber e olhar, porque a gente tem que restaurar a genialidade da simplicidade, entendeu? O copo é maravilhoso. Perfeito. Né? A colher também. Quer dizer, as pessoas já vão tacando chupeta, já vão tacando bico. Por quê? Né? Mas, assim, existe uma genialidade nessas coisas mais simples. Né? Antes de surgir tudo isso, as populações mais remotas, né? Antes da Nestlé chegar na África, com latas de leite e enfermeiras, vendedoras fantasiadas de enfermeiras e mamadeiras para mandar as mulheres desmamarem, né? Trocarem aquilo, as pessoas sempre usaram copos
xícaras e colheres. Sim. E estava tudo indo dentro de uma razoabilidade, entendeu? Os índios, eles usam a cuia. Sim, sim. Eles usam a cuia e no caso de precisar substituir, eles fazem um caldo de mandioca até que a coisa se resolva, né? Enfim, quer dizer, sabe, essa simplicidade, ela está relegada a uma coisa precária. Adorei essa palavra, genialidade da simplicidade. E está relegada exato, e está relegada a alguma coisa muito capitalista, muito assim, econômica, claro, né? Muito facilitador. Deus mercado. Exatamente. Agora, assim, admiro muito a sua coragem, porque é muito complexo. É um universo bem complexo. É um assunto muito complexo. E aí, para isso, né, eu tive que fazer uma cobertura. Eu digo que meu trabalho é uma cobertura jornalística. Sim. Entendeu? Não adianta você chegar e dizer que a mamadeira faz mal. Você Exato. tem que apresentar todos os argumentos. Exato. Então, foi uma coisa bem pesada e não foi muito bem vista, né? Pelos designers, né? Sim. Porque eu estou entrando de frente. Crítica. Uma crítica ao trabalho. Mas é uma crítica à sua profissão, né? Você não está criticando o outro, você está criticando a sua profissão. Né? Na verdade, você não está criticando, você está fazendo também uma instigação de um pensamento. Olha, o que a gente pode fazer, sabe? É instigar. Sim, eu imagino. Paula, e assim, eu nunca tive problema de emplacar o meu trabalho em congressos de outras áreas, mas da minha área eu já tive. Entendi. Mas a gente está aqui para mudar o mundo, não é isso? A gente está aqui para mudar o mundo, né? A gente está para sair dessa linha. Complexidade desse assunto. Vamos parar com isso. A gente está aqui para fazer o diferente. Se a gente for fazer igual, a gente nem estaria aqui. Ela nem teria saído do Rio para estar aqui. Quê? Ela veio pro lugar certo. Ela veio pro lugar certo. Então eu tenho certeza que aqui ela foi super bem recebida. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer o design de várias coisas na nossa vida, assim. Eu acho que a gente não pode entrar nessa rotina de achar que é tudo muito normal e tudo, e principalmente uma coisa que a gente falou lá no início da conversa foi isso, sabe? A gente não pode se afastar do que é nosso, gente, do que é puro, do que é mamífero, sabe? A gente acabou de conversar com a Monique, que faz uma questão de hipnose, assim, em relação ao cérebro e tudo, exatamente, a gente não pode nos afastar do que é mamífero, do que é da nossa essência, e pela indústria, né? A gente não pode dar espaço para isso. E para pensar como que a gente é hipócrita, né? Porque a gente vai e se cai no papo da indústria, então a gente se aproveita desses produtos, não vamos falar que não, a gente compra, a gente faz, a gente se deixa levar por esse marketing, e aí passa ali 2 anos do seu bebê, você tá lutando contra aquele produto que você introduziu. Então você luta contra a chupeta, você luta contra a mamadeira, então tipo assim, é uma coisa que se você for parar pra pensar, o essencial, você não vai precisar lutar contra ele. Não, você deu a chupeta pro menino o tempo inteiro, mas com 2 anos ele tem que largar, então ele tem que dar pro Papai Noel, ele tem que largar daquele jeito, porque o dente dele... Né? Não, porque aí também começa a pegar mal, né? Aí as pessoas dizem, quando é que ele vai largar? Exatamente. Não, e o aparelho ortodôntico? Exatamente. Então, assim, vamos pensar lá pra frente também que esse bebê não vai ser bebê pra vida inteira. Exato, você vai lutar contra o próprio produto que você gastou uma verba pra poder colocar ali e comprar. Ele depois você vai querer ver ele longe. Exatamente. E não é colocando mais um peso sobre a maternidade. Às vezes a gente tá falando aqui, não é colocar sobre a mãe assim, mas então não pode dar mais mamadeira, é um fardo. Não é o fardo. Talvez o fardo seja a gente achar que a gente tem que fazer o que a indústria está te mandando fazer, né? Talvez o simples, né? Exato. Vamos voltar ali para a essência do simples, né? Exato. Adorei, Cris. Acho que a gente teria um papo grande. Adorei, eu vi um pedaço da sua palestra, achei incrível, assim, as meninas gostaram muito. E eu acho que a gente tem que fazer essa pontinha, assim, essa dúvida, seja em qualquer profissão, sabe? No design e tudo, porque a gente entra naquela correnteza. E muitas vezes você barrar essa correnteza, ou pelo menos você colocar a dúvida dessa correnteza, te geram tantas outras coisas em volta. Tenho certeza que seus alunos foram impactados positivamente. Com certeza. Aí você já conseguiu, independente se você teve que brigar com os seus alunos, você já conseguiu uma interrogaçãozinha assim importante. Com toda certeza. É um assunto complexo, mas quando você para pra pensar ali, você vai vendo sentido. E por que não fazer, né? Por que a gente tem que entrar nessa correnteza assim que a gente também não concorda? Vamos parar essa correnteza de uma. Vamos desviar o fluxo.
Cris, assim, muito obrigada, ótimo. viu? Muito obrigada a você, foi ótimo. Foi ótimo. Legal, seja bem-vinda a Minas sempre. Comeu pão de queijo? Tem que comer pão de queijo. Como assim? Pelo amor de Deus. Não, tem que comer pão de queijo, comer docinho. Ô, Tati, colocar pão de queijo ali na porta pra galera que tá vindo do Brasil todo, pelo amor de Deus. Obrigada, Cris. Obrigada, Pessoal, tá vendo? gente. Olha que legal esse programa. A gente traz pessoas de vários níveis para falar sobre maternidade ou para falar de temas que você nunca ouviu falar. Exato. Esse, por exemplo, é um tema que eu e a Ana, a gente nunca tinha parado para pensar. E aí que tira, te coloca aquela pulga atrás da orelha também e fala assim, pô, nunca parei pra pensar isso. E fica aí mais a pulga atrás da orelha, outra pro público, né? Pra você que é mamãe, o que quer ser, é um conteúdo muito importante de você estar consumindo. E melhor ainda, de você lembrar, às vezes, daquela mamãe que às vezes optou por não dar e você, às vezes, teve um pensamento tão maldoso relacionado a ela. Por que ela não fez isso? Então, isso é reflexivo, entendeu? Exatamente. Cris, esse estudo seu tem algum lugar que as pessoas... Você tem um livro? Eu tenho um livro, eu trouxe 10 exemplares, já vendeu. Mas tem algum site? Alguma coisa? Tem a Mamadeira Nunca Mais, que @blogspot. Então, a gente vai deixar na descrição. E esse livro, a gente consegue? Esse livro é da editora PUC, Aham. mas eu trouxe, né? Esses já terminaram. E tem um outro que é da editora Timo, de São Paulo, que é Histórias de Aleitamento em Tirinhas, que eu peguei e verti algumas dos pontos da minha tese para desenho. Aí eu desenhei, fiz as que legal. histórias. Esse ainda tem uns 3 ou 4 lá em cima. Mas tem como a galera comprar na internet? Tem. O da Timo, sim. Tá. Mais fácil, né? Editora Isso, Timo. porque aí o pessoal coloca a gente vai deixar na descrição. E a gente fez ele super baratinho, tá R$20. Perfeito. Que legal. Não tem desculpa. E o outro, que é o Desdesign da Mamadeira, Amamentação e Desdesign da Mamadeira, é na editora PUC Rio. Então, combinado, vai estar na descrição os 2 livros dela. Eu acho que seria grande informação para você também, você designer, você estudante, ou você, enfim, você que quer tirar essa pulga ou colocar essa pulga atrás da orelha de alguém e principalmente apoiar. Igual você falou, exato, né? Às vezes tem sua amiga que fez, você tá ali criticando, não. Entenda também, sabe assim, provavelmente ela estudou mais do que você, né? Do que assim, pra você estar criticando, né? Enfim, gente, o simples funciona, já conversamos aqui, não vamos entrar no mérito de quem usa, quem não usa. Exato. Eu acho muitas vezes o simples é muito complicado, mas vale a pena. Exatamente. E esse é fato. Adorei isso. Gente, muitas pulgas atrás da orelha, Ninha. O simples não é tão simples assim, né, gente? Mas vale a pena. Mas vale a pena. Obrigada, pessoal, por mais esse programa. Obrigada, Cris. Foi ótimo. Não se esqueça de inscrever no canal, hein? E compartilha esse programa com alguém. Beijo.